Então, gente, por onde é que a gente tem que começar? A primeira coisa que a gente tem que fazer é a captação das informações, né, mais importantes do nosso paciente. E onde você vai captar essas informações? Na anamnese. Eu dei já mais de uma aula falando como que você tem que fazer a anamnese, como que você tem que dar esse papel para o paciente para ele poder preencher, como que você vai confirmar aquelas informações depois. Já fiz isso mais de uma vez, não vou ficar me repetindo aqui, né, porque também fica meio chata a aula. Mas eu vou falar os básicos para que você consiga captar as informações que são inerentes dessa aula, tá? Então, primeiro, as doenças pré-existentes. Você tem que saber quais são as doenças que o paciente tem. Não associe a doença a medicamento. Existem pacientes, por exemplo, que têm hipertensão e não tomam medicamento, tá? Então, é um paciente que você já tem lá um risquinho, tipo, ponto negativo, talvez não dê para fazer o tratamento? Sim. Existem muitos pacientes que sabem que são hipertensos, que inclusive mentem, falam que não tem nada, e na hora que você vai aferir a pressão, aí você descobre que o bonito tem pressão alta, tá? Então, tem que tomar cuidado com isso. Nem sempre o paciente tem um problema e trata de forma adequada. Então, hipertensão arterial, angina, arritmia, ou seja, todas as cardiopatias, né? Prolapso, neuropatias também, né? Gastroduodenopatias, diabetes, osteoporose, reumatismo, câncer, hipotensão sexual masculina e pneumopatias. Dessas daqui, gente, a mais difícil do paciente falar para você de primeira é a hipotensão sexual. Infelizmente, ainda estamos numa sociedade em que o homem prefere morrer do que falar que tem potência sexual. E isso é difícil, porque às vezes ele corre risco mesmo, dependendo. Vocês vão ver, né, na aula algumas situações e às vezes ele corre risco mesmo, né? A impressão que está é que ele prefere correr risco, apesar de você perguntar, frisar se ele toma alguma medicação, muitas vezes ele se abstém, tá? Medicamentos de uso contínuo. Então, esses pacientes, então primeiro, você tem que captar as doenças pré-existentes. Segundo, quais são as medicações que esse paciente toma? Muito importante que na tua anamnese, depois que você faça isso, essas informações fiquem fáceis para você. Não adianta você fazer a anamnese e ela ficar lá num canto esquecido lá do seu consultório, onde você nunca mais vai, tipo um arquivo morto. Não, essa é uma informação que você tem que estar ali, quando você pegar a ficha do paciente, ela tem que estar fácil para você. Por isso que eu falo para vocês que é interessante vocês terem aqueles programas de gestão que muitas vezes as informações mais importantes da anamnese elas são destacadas no prontuário. E dessa forma você consegue acessar de forma rápida aquelas questões e consegue, durante o manejo do paciente, né, sempre ter um procedimento adequado para ele. Porque se marcar, doutor, eu tomo AS, e daqui 15 dias você for fazer o procedimento, você não vai lembrar, gente. Vocês atendem, quantas pessoas atenderam nesse período? Então é importante que essas informações também fiquem fáceis, né? Para que você consiga acessar na hora que você for fazer os procedimentos e o planejamento, né? E é claro, as alergias e o histórico odontológico, tá? Às vezes o paciente não vai falar para você que ele tem alergia, mas ele vai falar, por exemplo, que quando foi fazer uma anestesia, ele tomou anestesia e o rosto dele inchou muito e o olho dele chegou a fechar. Ele não conseguiu associar que isso é uma reação, de repente uma reação alérgica forte, né? Ou então ele tem alergias e muitas vezes quando a gente não pergunta, a pessoa não responde, tá? Se você não perguntar, ela não vai falar assim, ó, eu tenho alergia a hipoclorito. Você só vai descobrir na hora que você estiver fazendo a asepsia do acesso de emergência dele, que o rosto começar a inchar, tá? Então é muito importante também perguntar as alergias e o histórico odontológico para saber se durante o procedimento odontológico esse paciente teve alguma intercorrência, se ele teve algum problema e que pode atrapalhar, né, o seu curso cirúrgico.